Quão grande é o nosso Deus, aleluia. Seja dado ao Senhor. Aleluia. Glórias ao Senhor. Deus, quero minha herança. Não importa quanto tempo é preciso esperar. Quero fazer como fez Caleb. Por 45 anos não deixou seu coração envelhecer. O tempo foi passando, os combates se findando. Chegou para Josué e assim falou: me dá o que é meu. Era a terra de gigantes, mas tão forte como antes. Assumiu mais um combate e tomou posse do que era seu. Aquilo que é meu, ninguém irá roubar. Agindo meu Deus, quem impedirá? Se Ele começou a boa obra em mim, Ele é fiel e vai um dia terminar. Creia em nome de Jesus. Deus, quero minha herança. Não importa quanto tempo é preciso esperar. Quero fazer como fez Caleb. Por 45 anos não deixou seu coração envelhecer. E o tempo foi passando, os combates se findando. Chegou para Josué e assim falou: me dá o que é meu. Era a terra de gigantes, mas tão forte como antes. Assumiu mais um combate e tomou posse do que era seu. Aquilo que é meu, ninguém irá roubar. Agindo meu Deus, quem impedirá? Se Ele começou a boa obra em mim, Ele é fiel e vai um dia terminar.
essa rica oportunidade. É uma grande alegria estar com os amados irmãos aqui em Caçapava pela primeira vez. E eu me sinto honrado com esta oportunidade. Estar aqui com o pastor Esdras, com a amada irmã Edna, que eu acabo de conhecer, através de um amigo em comum e integrante da família, nosso irmão Júnior, que há tempo vinha insistindo para que a gente arrumasse um tempinho na agenda para estar aqui com os irmãos na região, porque eu acabo de chegar. Eu era pastor na cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, uma cidade que ficou famosa pelaquela catástrofe, né? Vocês viram na televisão. Eu fui pastor lá durante 3 anos, também fui pastor em Niterói, e depois, a pedido do meu pastor presidente, eu estive pastoreando durante 5 anos e meio na cidade de Ubatuba, onde viemos para implantar a nossa igreja, e ali ficamos iniciando o trabalho e permanecemos durante 5 anos e meio.
mas dado a mudança de um casal da nossa igreja para a cidade de Taubaté, o nosso pastor presidente também nos solicitou para implantarmos a igreja em Taubaté. Então esta é a 4ª igreja que nós estamos implantando. É uma alegria fazer esse trabalho, uma visão apostólica que Deus tem dado ao nosso pastor presidente de enviar missionários, de enviar obreiros para implantar igrejas aonde vidas estão precisando desta palavra de salvação que é o Evangelho do Senhor Jesus. Amém? E eu quero hoje compartilhar com vocês uma palavra que Deus pôs em meu coração e eu tenho certeza que Deus vai falar com você tremendamente. Você crê? Amém? Glória a Deus. Quantos aqui amam a palavra de Deus, querem ouvir a palavra de Deus? Digam amém. Então, por favor, pegue a sua Bíblia, conforme você for achando, aí você vai estando em pé para lermos em reverência a leitura da palavra de Deus. Cantares de Salomão, capítulo de número 4, versículo de número 16. Enquanto você acha, eu quero aqui registrar a saudação ao pastor Esdras, à nossa amada irmã Edna, do meu pastor presidente, pastor Custódio Rangel Pires, o qual o pastor Esdras conhece muito bem, congregou com ele lá em São Cristóvão, na saudosa companhia do pastor Túlio Barros, e que com certeza o pastor recebe com carinho essa saudação, pois levarei de volta o abraço desta igreja que tão carinhosamente nos recebe. E eu quero aqui também deixar o abraço e a saudação da minha esposa Val, meus filhos Marlon, Anne Cassie e Maicon. Eles não puderam estar comigo devido a compromissos lá na nossa igreja, mas eu quero registrar a saudação deles também. Numa outra oportunidade eles estarão com a gente. Aqui em Cantares de Salomão, no capítulo 4, versículo 16, tem um texto que muito me chamou a atenção e eu quero compartilhar com vocês nesta manhã, neste domingo de avivamento, de renovo, de restauração e reafirmação espiritual, aonde Deus com certeza vai edificar você e vai falar poderosamente ao teu coração. Cantares de Salomão 4, versículo 16, quem achou diga amém. O texto diz: levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, e assopra no meu jardim, para que destile os seus aromas, e entre o meu amado no jardim, e coma os seus frutos excelentes. Eu gostaria que você repetisse comigo em voz alta: levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, e assopra no meu jardim. Ore comigo, por gentileza. Deus amado, Pai querido, esta é a tua palavra. Senhor, o teu povo se coloca diante de ti nesta hora na expectativa de ouvi-lo. Senhor, ninguém está aqui por minha causa, nem eu estou aqui especificamente por causa deles. Estamos todos aqui reunidos por tua causa. Estamos aqui, Senhor, porque tu és um Deus vivo e poderoso, o único digno de ser adorado e louvado aqui nesta manhã. Então, Deus, nesta hora, Pai, existem pessoas aqui que estão com o coração ardendo, cheio de expectativa da tua palavra. Então, Deus, não permita que essas pessoas saiam frustradas e decepcionadas. Pai, a voz é minha, mas a palavra é tua. Senhor, eu não posso falar daquilo que não recebi de ti, pois a autoridade que está sobre a minha vida vem do Senhor. Então, nesta hora, Deus, toma este lugar com a tua glória. Toma este lugar com o teu poder, a tua unção. Que aqui, Senhor, os teus santos anjos tenham liberdade de ministrar a cada um. Que o teu Espírito Santo, Pai, possa agora confirmar a tua palavra, dar entendimento, trazer a revelação dos céus, para que esta igreja hoje seja edificada, Deus. Que cada um nesta noite possa receber essa palavra, conforme o teu direcionamento e necessidade deles. Pai, abençoa esta igreja, continua prosperando, usando a vida dos teus ungidos e de cada líder, cada obreiro que faz parte deste ministério. Eu te peço agora, fala com o teu povo, Pai, no nome de Jesus, assim oramos, porque assim cremos e desejamos, pedindo amém. Assente-se, por favor. Amados, esse texto me deixa um tanto que instigado a raciocinar um pouquinho sobre ele e estar, porque ele fala muito comigo. Eu estou impressionado com o que Deus revelou a mim nesse texto, porque quando eu estava lendo a palavra e me deparei com um dos homens que a Bíblia considera como sendo o mais sábio de toda a história, um homem com tamanha experiência, porque em toda a sua vida ele errou, ele falhou, ele foi imperfeito como eu, como você, como nós,
humanamente falando, limitado, mas que foi aperfeiçoado pelo Senhor, foi tratado pelo Senhor e na sua maturidade, tanto de vida quanto de vivência com Deus e comunhão com o Pai. Ele descobriu alguns mistérios, alguns segredos, que o Senhor também quer revelar à sua igreja e compartilhar conosco no nosso tempo. E eu olhei para esse texto, fiquei impressionado, um homem com tamanha sabedoria e com tanto poder aquisitivo, clamar pelo vento. O tema que a mensagem que Deus colocou no meu coração hoje é este: a instrumentalidade do vento. Pergunte a quem está do seu lado: você conhece a instrumentalidade do vento? Salomão tinha todo o poder, todo o dinheiro para poder contratar o melhor dos jardineiros da sua época para cuidar do seu jardim. Salomão tinha influência suficiente para desfrutar dos melhores profissionais. Naquele tempo não se usava o termo de paisagista, hoje são tantos especializados nesta área, designers de ambiente, não é verdade? Mas Salomão tinha todo o poder e toda a influência suficiente, e dinheiro, se ele quisesse, para contratar os melhores da época para cuidar do seu jardim. Não sei se você sabe, mas a 7ª maior maravilha do mundo antigo era o jardim suspenso da Babilônia. E o jardim de Salomão era comparado ao jardim suspenso da Babilônia. Imagine a beleza, a preciosidade, como que o jardim para ele era muito especial. Era algo que ele cuidava com carinho, com atenção, com dedicação. Era algo que para ele era como se fosse um passatempo, um hobby, o cartão postal, o cartão de visita da sua casa, do seu reino. E de repente eu vejo ele clamando pelo vento. Parece que ele está tendo um momento de desvario, parece que ele está tendo um momento de loucura. Onde já se viu um jardim com tantas preciosidades, com árvores, plantas e várias frutas, com tanta planta aromática, e ele convidar o vento sul e o vento norte para soprar ali? Amado, imagine o vento sul e o vento norte se encontrando, a possibilidade de se formar um grande tufão ou tornado, não sei se esta é a palavra certa, mas criar, quem sabe, um redemoinho, e poderia causar uma grande desordem no seu jardim, poderia, quem sabe, de alguma forma até arrancar plantas, destruir toda a ornamentação, toda a paisagem já formada. Mas este homem com tamanha sabedoria me impressiona, porque se ele está pedindo para o vento vir, é porque ele sabia o que estava fazendo. Amém? E o problema é que quando nós crentes, principalmente nós pentecostais, ouvimos falar de vento, dá um medo que só Jesus na causa. Porque quando você encontra com um irmãozinho e fala: e aí, irmão, como vai? E ele fala assim: tô no vento. Você já sabe o que ele quer dizer. Quando ele fala tô no vento, ele está dizendo: tô na prova, tô na dificuldade, tô na luta, tô passando momentos horríveis, não sei o que está acontecendo, eu tô desorientado, tô desnorteado. E normalmente quando a gente fala que está no vento, a gente está se referindo a uma vida de muita adversidade e atribulação. Então, se você quiser perguntar para alguém como vai a vida dele, e ele te falar que está no vento, com certeza, se você perguntar para ele: ei, irmão, gostaria de permanecer no vento? Ele vai falar: não, estou fora. E quando a gente começa a pensar em vento, logo a gente não quer passar por essa experiência. A gente imagina o vento como uma coisa muito difícil de suportar, muito difícil de experimentar, muito difícil de passar. E aí quando eu leio esse texto eu fico maravilhado, e eu disse: Deus, por que esse homem tão sábio, com tanto poder, com tanta influência, está pedindo para o vento bater em algo tão especial para ele, tão particular para ele, tão precioso para ele? E eu perguntei: Deus, por que isso? Me explica, Senhor. E o Espírito Santo começou a falar ao meu coração e começou a me trazer alguns exemplos na Bíblia. E o Senhor me mostrou a palavra de Deus que está escrito por meio do apóstolo São Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia! Todas as coisas concorrem para aqueles que amam a Deus, concorrem para o bem, e ele diz: e para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Quem ama a Deus aí, levanta a mão e dê glória a Deus. Quem foi chamado por Deus aí, levanta a mão e diga amém. Duas coisas importantes: amar a Deus e ser chamado segundo o seu propósito. Se você ama a Deus, quero te dar uma palavra aqui hoje: fique em paz, todas as coisas vão concorrer para o seu bem.
Segunda coisa, se você está no propósito de Deus, se a sua vida está segundo o propósito de Deus, se você está dirigido segundo o propósito de Deus, todas as coisas vão correr também para o seu bem, amém? Salomão não tinha Paulo para lhe dizer isso. Salomão não tinha o Espírito Santo como hoje nós temos para lhe revelar isso. Ele passou experiências muito profundas para entender. Ele sofreu grandes adversidades, grandes lutas, ele passou por muitos tropeços, mas ele descobriu pela experiência de caminhada com Deus. Por isso eu vejo ele parecendo um louco gritando: pode soprar vento, vento sul, vento norte, pode soprar no meu jardim. Arranca, extrai o verdadeiro perfume dele, porque eu quero que o meu amado desfrute do melhor que há nele, amém? E quando eu olhei esse texto, eu comecei a perguntar: Senhor, por que o vento? E Deus começou a me mostrar a instrumentalidade do vento. E eu quero compartilhar com você 4 aspectos da forma com que Deus permite ou usa o vento em nossa vida, e como esse vento é transformado em nosso benefício. Que eu vou te dizer uma coisa: há ventos que Deus consente ou que Deus envia, mas há ventos que Satanás cria na nossa vida, achando que vai parar, que vai impedir, que vai amarrar o plano de Deus. Mas a palavra do Senhor de Romanos 8:28 sempre se cumpre. O meu Deus é aquele que pega a ferramenta do diabo, que quer gerar maldição na minha e na tua vida. O meu Deus é esse, é aquele que pega essa ferramenta e transforma ela em nosso benefício. E ainda que o mundo lance palavras de peso e maldição contra nós, contra o casamento, contra a família, contra o ministério, contra os negócios, contra a vida financeira, contra a vida conjugal, ainda que o inimigo tente arrancar das suas masmorras infernais maldições contra a nossa vida, o Deus que nós servimos é o Deus que transforma, que converte a maldição em bênção, e que faz com que aquilo que era para ser mal na nossa vida em coisas boas, porque Ele é o Deus, o Senhor, Criador dos céus e da terra. Sobre as suas mãos está o domínio de todas as coisas, e sobre a sua palavra está todo o poder, aleluia. Aqui no livro de Marcos, capítulo 4, você pode ler comigo. Eu sei que esta manhã é uma manhã também de aprendizado, então não há dificuldade para o cristão ler a palavra. E eu gosto de pregar com a Bíblia aberta. E eu gostaria que você fosse abrindo a Bíblia, lendo comigo. Se quiser anotar, anote. Mas não fique disperso. Fique atento à palavra que Deus vai falar com você. No capítulo de número 4, versículo 37 e versículo 40, a Bíblia mostra como o vento aqui está sendo usado. E nesta passagem, a Bíblia mostra que o vento assopra para que nossa fé seja manifestada. O vento assopra para que a nossa fé seja despertada. O vento assopra para que a nossa fé seja aplicada e acrescentada em nossa vida. Marcos capítulo 4, 37 e 40 diz: e levantou-se um grande temporal de vento. Subiam as ondas por cima do barco de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram dizendo: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, presta atenção nisso: porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nesta passagem nós vemos Jesus se dispondo a atravessar o mar para ir até uma cidade chamada Gadara, onde ele ia libertar um homem e enviá-lo como primeiro missionário para evangelizar suas famílias e sua cidade. Depois dessa visita a Gadara, Jesus volta lá em outra circunstância e de alguma forma a semente do evangelho já estava plantada lá. Mas Jesus, quando cura esse homem, liberta esse homem, ele é expulso daquele lugar, porque as pessoas estavam apegadas ao materialismo e não entenderam a obra de libertação que Jesus havia feito naquele rapaz. Mas não quero falar disso. Quero chamar a atenção para você no temporal de vento que se levantou entre a saída de Jesus para atravessar o mar até a sua chegada. A Bíblia diz que Jesus tinha um propósito específico. Ele ia alcançar uma vida. No meio do caminho o vento se levantou. Amados, muitas vezes temos propósitos nas nossas vidas, temos sonhos, temos projetos, temos ideais. Nós nos casamos, nós constituímos família, nós aceitamos o chamado para o ministério e nos propomos a fazer a obra de Deus. E no meio da nossa caminhada se levanta temporal e às vezes a gente não entende o porquê. É aí que entra a instrumentalidade do vento. É aí que entra o porquê que Deus está permitindo ou enviando ou consentindo que o vento se levante. Nesta passagem a gente vê que os discípulos entraram em desespero. Duas coisas acontecem. Eles, quando veem o temporal, eles ficam amedrontados. E eles correm até Jesus e clamam: Senhor,
Não te percebe que estamos perecendo? Aqui o vento está soprando para que a fé deles fosse manifestada, fosse acrescentada, fosse aplicada, fosse de alguma forma utilizada por eles. E os discípulos não entenderam isso. Você entende isso quando no versículo 40 Jesus diz: por que ainda sois tão tímidos? O que Jesus quis dizer com isso? Por que ainda sois tão tímidos? Ele quis dizer: por que vocês ainda não adquiriram ousadia para usar e aplicar o que vos ensinei, o que liberei sobre a vossa vida? Jesus estava dizendo: vocês ainda não entenderam que eu vos dei poder, que eu vos dei autoridade. Vocês ainda não compreenderam o poder da palavra que sobre a vossa vida eu coloquei, o poder que há na vida daqueles que confiam, que amam e andam segundo a minha vontade e palavra. Jesus disse: por que vocês ainda são tão inseguros quando o assunto é fé? Por que diante do problema vocês estão se acovardando, vocês estão se intimidando, vocês estão se permitindo passar pelo medo? Ele disse: por que tanta timidez? Vocês precisam de serem mais intrépidos, mais ousados. Vocês precisam se lançar mais, acreditar mais na fé que vocês têm, na fé que vocês afirmam ter, ou que vocês apregou. Jesus disse: ei, ainda não tendes fé? Amados, há momentos que o vento se levanta de alguma forma para que eu, para que você, para que nós venhamos usar a fé, para que a gente venha dizer bem claro para o inimigo, para o mundo, para a luta, para a adversidade: meu Deus é maior, meu Deus é poderoso, meu Deus é soberano. Deus está esperando que eu, que você, que nós, diante do vento, ergamos as nossas mãos e com a boca, na autoridade do Espírito Santo, na condição de profeta que a igreja exerce na terra, venhamos a repreender o vento e dizer: o Senhor do vento está sobre a minha vida, o Senhor do vento está sobre a minha casa, o Senhor do vento está no meu casamento, está nas minhas finanças, está na minha empresa, está nos meus negócios, está na minha igreja, no meu ministério, e o vento não vai me impedir. Aliás, o vento vai se transformar em instrumento para que eu cresça, para que eu me levante, para que eu seja vitorioso, em nome de Jesus, amém? Outra coisa acontece aqui. Jesus disse: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Jesus está falando sobre dois aspectos da fé. Primeiro, confiança, ou seja, convicção daquilo que Deus é. Segundo, confiança, convicção daquilo que Deus faz. Pergunte a quem está do seu lado: você entendeu isso? Tem muita gente na igreja que diz crer em Deus, mas crê naquilo que Deus supostamente pode fazer na vida dela. Ela ainda não conseguiu ter uma experiência com Deus e entender quem é Deus. Fé não consiste naquilo que Deus faz, e sim naquilo que Deus é. Se você não crer primeiro em Deus porque Ele é Deus, jamais você vai experimentar aquilo que Deus pode de fato fazer na sua vida. Se você ler a Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, ali está uma clara explicação sobre a fé. O escritor disse: ora, aquele que se aproxima de Deus se faz necessário que creia que Ele existe. Segundo, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Antes ele disse: sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, sem esta fé que a palavra de Deus diz. Porque a fé de receber todos nós temos. A questão é ter fé para se entregar para Deus e crer que Ele de fato é Deus, Ele é Senhor, Ele é Salvador. O mundo inteiro tem essa fé de receber, a fé de que Deus pode fazer, a fé que Deus de alguma forma vai operar. Mas antes de você experimentar a fé que opera na tua vida resultados, curas, milagres, prosperidade, emprego, a fé que te traz resultados na sua vida física, você precisa primeiro ter a fé naquilo que Deus é, para depois, de fato, você entender o que Ele faz e viver com essa fé. Veja que os discípulos ficaram de alguma forma admirados, e eles ficaram dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Perceba a pergunta. Claro que é mais admiração do que questionamento, mas perceba que eles disseram: quem é este? Quantas pessoas estão na igreja, e se não fosse o vento na sua vida, eles não teriam entendido quem é Deus, teriam levado uma vida de superficialidade espiritual, uma vida de superficialidade ministerial, uma vida de religiosidade. E Deus não te quer aqui religioso, Deus te quer de fato com uma experiência genuína com Ele. E existem ventos na tua vida que estão aí para acordar a fé, para fazer nascer a fé, aquela fé que você ainda não adquiriu. Você talvez está aqui dentro porque teu pai, tua mãe, teu avô, teu bisavô, teu tataravô um dia esteve. Talvez você está aqui porque seus parentes, porque talvez alguém fez parte da fundação dessa igreja, quem sabe há 75 anos atrás. Quem sabe você está dentro desta igreja
igreja, pela tradição que ela exerce, mas Deus quer que você esteja aqui dentro, pela fé que você tem no Senhor Jesus, porque se você não tiver fé genuína em Deus, o primeiro vento de dificuldade que bater na sua vida, você não vai suportar. Então nesta manhã, Deus está te falando: o vento bateu, o vento bate, ou o vento baterá, para que a tua fé brote, para que a tua fé nasça, para que a tua fé surja, para que a tua fé cresça, para que a tua fé amadureça. Nesta manhã, não importa o vento que está batendo aí, meu amado, levante-se em nome de Jesus e profetize que o vento vai passar, que a tempestade vai parar, porque o teu Deus é Deus poderoso. Oh, xaracanabaciriandanamassuricantalabachai. Quantas pessoas que não teriam fé genuína em Deus se não fossem os ventos da vida? Quantas pessoas que só chegaram para o Evangelho porque sonharam com tanta coisa, acreditaram em tanta coisa, projetaram tanta coisa, mas a doença veio, o caos veio, o divórcio veio, a ruína familiar veio, a crise financeira veio, a dificuldade veio. E aí, precisou o quê? Precisou buscar Deus, precisou crer em Deus, precisou gritar pelo socorro. E nesta manhã, Deus está falando para você: talvez o vento que está batendo na sua vida é esse. Usa a tua fé, filha. Usa a tua fé, filho. Ah, pastor, minha mulher não quer saber de Deus, meu filho, meu marido, minha família. Pastor, em casa uma crise total, não tem nem alimento na despensa. Pastor, tanto tempo desempregado. Pastor, minha empresa está quase falindo. Pastor, meu ministério, eu estou desistindo. O vento está grande aí, bateu forte, né, amado? Mas Deus está dizendo: é agora que você vai ver o meu poder, porque você vai depender de mim. Quando os discípulos não tinham mais o que fazer, eles correram para a bomba do barco e gritaram: Jesus, nós estamos morrendo e perecendo. É esta fé que Jesus quer que nasça em você, que você confie, que se Ele estiver no barco, meu irmão, Ele não está assistindo o teu fracasso não, Ele não está tendo prazer na sua derrota não, Ele só está esperando a fé ser manifestada na sua vida. Ele está esperando você clamar, invocar. Jesus estava descansando do corpo físico, mas Ele era divino, Ele sabia da tempestade. Deus pode estar dando um tempinho para você caminhar sozinho, porque você achou que você era capaz, que você era independente, que você conseguia, mas chegou a hora de você descer a polpa do barco e dizer: Jesus, sem ti eu não posso, sem a tua presença eu não consigo, vem comigo, Senhor, eu preciso da tua ajuda. A fé tem que se manifestar na hora do vento, amado. Aleluia. Então tem vento que bate, que assopra, para a minha fé se manifestar, para a tua fé se manifestar, para a tua fé ser acrescentada. Diga a quem está ao seu lado: na hora do vento, use a sua fé. Aleluia, 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 aleluia. Na hora do vento, use a sua fé. Aleluia. Jonas, capítulo 1, versículo 4, por favor, abra sua Bíblia. Deus também me mostrou o vento sendo instrumento em outra situação e circunstância. Eu não sei se esta é a tua nesta manhã, mas Deus vai falar com você. Deus me mostrou a instrumentalidade no vento para admitirmos nossas desobediências, para reconhecermos nossos pecados, nossas falhas e nos corrigirmos. Aqui no livro do profeta Jonas, é Velho Testamento, eu sei que é um livro pouco utilizado, mas é muito conhecido porque Jonas é famoso pela enorme besteira que ele fez na vida dele de profeta, de achar que ele poderia determinar quem deve ou não ser salvo, de achar que ele poderia repudiar os ninivitas, só porque supostamente, dizem alguns historiadores, que eles foram responsáveis pela morte dos pais do profeta Jonas. Isso é conjectura de historiador, eu nem me interesso com isso, não interessa a história aí. O que interessa é que Jonas era profeta. E o profeta não tem que olhar para a história, o profeta tem que olhar para a palavra e obedecer ao Deus da palavra. E ele precisava ir lá e pregar contra o pecado daquela terra. Ele precisava ir lá e dizer: Deus está dizendo para vocês que se não houver arrependimento, se não houver conserto, se não houver mudança de vida, Ele vai destruir isso aqui. Vai acabar com toda esta terra e cidade. E ele ficou indignado, porque ele, conhecendo Deus da forma que nós conhecemos, ele falou assim: Deus está me mandando lá para pregar, para que quem sabe esse povo se arrependa e sejam perdoados, para que eles, quem sabe, tenham a sua chance, já que ele é tardio e irás, e ele é pronto em perdoar, ele é misericordioso. O profeta conhecia Deus, ele disse assim: quer saber uma coisa? Não vou não. Ei, diga quem está do seu lado: perdeu o juízo? Vai dizer não para Deus? Olha só o profeta: vou não, Deus. Pegou o barquinho, embarcou e foi para Tarsis. Jonas capítulo 1, versículo de número 6. Quem achou, diga amém. Eu vou ler o 4, por favor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e se fez no mar
uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Olha aqui para mim. A tua Bíblia é a mesma que a minha? Está escrito aí, o diabo mandou um vento, querido? Ei, querida, está escrito aí que o diabo mandou um vento? Não, está escrito aí que o Senhor mandou um vento. Existem vários tipos de vento. Você precisa ter discernimento. Tem hora que Deus está dizendo para você: contrariar minha vontade não vai dar certo. Tu vai ficar no vento. Quando Jonas quis contrariar a vontade de Deus, Deus falou: tá bom, vai tirar uma queda de braço comigo, então vou te mostrar como é que funciona. Ele entrou no barco e achou que podia ficar tranquilo. Irmão, tem gente, irmão, pintando e bordando na vida, profanando o altar, adulterando, fornicando, mentindo, roubando, envolvido com coisas ilícitas. Pessoas que estão sendo insubordinados à autoridade da palavra e à autoridade espiritual. Pessoas que estão sendo infiéis a Deus. E estão assim, ó, calmos, tranquilos, como se nada estivesse acontecendo. Estão dando um de Jonas. Estão indo lá para a popa do barco, lá para o porão da vida, dormir, ficar no estado de inconsciência, tentar esquecer, fazer de conta que está tudo certo, que não está fazendo nada de errado, que não tem nada fora do normal acontecendo. Jonas quis dar uma de desavisado, fazer de conta que não sabia de nada. E Deus fez o quê? Para chamar a atenção de Jonas, Deus foi lá e disse: meu queridinho, ô meu amado, preciso muito de você. Não faz isso não, queridinho. Você é filhinho do papai, você é meu chegado, te chamei porque tu é o cara, você é o único aqui, não tem mais ninguém, rapaz. O que seria de mim sem você? Foi isso que Deus disse para Jonas, pessoal? Não, Deus mandou um forte vento. E o barco, o navio que ele estava, quase quebrou-se, quase afundou. Por que Deus mandou o forte vento lá? Para fazer Jonas acordar e reconhecer que o caminho que ele estava trilhando não era o caminho de Deus. Deus queria chamar a atenção de Jonas e mostrar que ao rumo que ele estava tomando, o lugar que ele estava indo não era o lugar que Deus tinha mandado. Não era este o propósito de Deus para a vida dele, amados. Hoje existem muitas pessoas assim também. Eles estão tentando ser senhores da sua própria vida, pastores de si mesmos. Estão andando sobre sua própria cobertura ou autoridade espiritual. E a Bíblia diz por meio do profeta Isaías: ai destes rebeldes que estão fazendo de si mesmo sua própria cobertura, estão colocando pecado sobre pecado e não aceitam a cobertura e a autoridade de Deus, da sua palavra, sobre a sua vida. Jonas não quis aceitar, ele disse: é problema de Deus, não tem nada a ver com Nínive, por mim eles podem morrer. Jonas quis definir que eles não mereciam a salvação. Assim somos nós. Muitas decisões que nós tomamos, muitas escolhas que nós fazemos, muitos pecados que cometemos, muitos erros que estão na nossa vida, nós julgamos que estamos fazendo certo, que nós estamos na direção certa, e às vezes não ouvimos a voz de Deus. Perceba o que aconteceu aqui. A Bíblia diz no versículo 6, que quando o navio estava quase a afundar, o mestre do navio falou: gente, vamos lançar sorte aqui, vamos ver o que está acontecendo, vamos descobrir quem é o responsável por isso. A sorte caiu sobre Jonas, e no versículo 6, ele diz: que tens dormente, levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele lembre-se de nós, para que não pereçamos. Ei, cutuca o irmãozinho que está do teu lado, me ajuda a pregar, senão ele vai dormir. Fala: ei, acorda. Tem gente muito acomodado, o casamento está ruindo, a família está indo para a miséria, para o caos, a família está sendo destruída, o ministério está definhando, está tudo acabando na vida dele. Ele está cada vez mais frio, mais apostatado na fé, mais distante do Senhor, mais afastado da igreja. Mas ele está dormindo, ele está acomodado, ele está achando que está tudo bem. O navio está quase afundando. Ei, Deus está mandando falar para você aqui: teu casamento está precisando de uma atitude sua, a educação e disciplina dos teus filhos está precisando de uma atitude sua, a melhoria na sua casa, na questão de finanças, está precisando de uma atitude sua, a tua igreja, o departamento do ministério que você faz parte, está precisando de uma atitude sua. E o mestre do navio, o Espírito Santo de Deus, está cutucando você aqui hoje, está dizendo: que tens dormente. Como pode você ficar dormindo no meio da tempestade? Como pode você ficar como se nada estivesse acontecendo no meio de tanto problema? Acorde, saia da passividade, saia da estagnação, saia da paralisia, tome atitude, levanta, clama ao teu Deus, para que você não pereça. É isso que o mestre navio disse para Jonas, e é isso que Deus está dizendo para você. Mas sabe o que é pior? É Deus mandar o vento e você não conseguir entender que Deus está chamando a sua atenção. Jonas falou assim para o mestre do navio: é verdade, eu sou o culpado aqui. Olha que bonitinho, né? Que coisinha maravilhosa. Eu sou o culpado.
Eu sou o culpado, é por causa de mim. Eu desobedeci o Deus, Criador dos céus e da terra. Tem gente que é religioso, nossa, que coisa linda. Você vai falar com ele, é verdade. Tem gente que confessa pecado com a maior naturalidade. A questão é se arrepender, irmão. Confessar pecado já virou rotina na vida do camarada? É normal. E ele está sempre usando, ou melhor, abusando da misericórdia de Deus. Porque João escreveu, filhinhos, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Pecado na vida do crente tem que ser acidente. Aconteceu por acaso, você não planejou. Planejou, maquinou no coração, irmão, vigia. Porque a misericórdia de Deus, ela passa pela longanimidade. E a longanimidade é longa, até a palavra é longa, mas também uma hora acaba. Aí entra em função a justiça de Deus, ou a sua ira. Você não pode brincar com isso. Amém? Jonas confessou com a naturalidade, sou eu. Sou eu, é eu. Tem marido que olha na cara da mulher, admite, é uma cara de pau. Tem mulher que olha na cara do marido, admite que é uma cara de pau. Tem filho que já está tão acostumado a mentir para os pais, que é mais uma, não problema não. Tem gente que está tão acostumado a administrar o sistema administrativo, eclesiástico ou disciplinatório da igreja, que ele está sempre, ficar ali um tempinho, depois eu volto. Beleza. Só ficar sem tocar, sem cantar, sem pregar, fazia muita diferença. Vai olhando isso. Sabe o que Jonas fez? O mestre Davi falou para ele, clama a teu Deus. Sabe o que ele falou? Me lança no mar. Tem gente que prefere morrer do que obedecer de Deus. Tem gente que prefere que o casamento acabe porque ele quer continuar no pecado. Tem gente que prefere que a família se destrua porque ele quer continuar satisfazendo suas vontades, a concupiscência da sua carne. Tem gente que prefere abandonar o ministério, esquecer a vocação chamada de Deus, porque ele quer viver o que ele planejou para ele. Tem pessoas que dizem, ok, pequei mesmo, é assim mesmo, é coisa da vida, eu sou fraco, pode me jogar no mar, estou nem aí, pode me jogar para os leões aí que eu estou pronto. Não é este o propósito de Deus. Deus quer que você se arrependa. O vento não veio para destruir sua vida. Diga a quem está do seu lado, o vento não veio para te matar. Deus não queria matar Jonas. Se Deus quisesse matar Jonas, Deus não tinha dado tempo para que se lançasse sorte. Deus não tinha dado tempo para que se esvaziasse o navio. Deus não tinha dado tempo nem para acordar Jonas. Deus tinha matado e pronto. Se Deus quisesse a tua destruição, o teu caos, Ele já tinha permitido, você nem estaria aqui hoje. Mas Deus tem um propósito na tua vida e Ele está dando um tempo para você. Tem pessoas que me perguntam, pastor, por que Deus não acaba de vez com aquele cidadão, com aquela fulana, com aquele ciclano, só vive aprontando? Eu digo sempre, meu irmão, Deus está querendo e dando tempo para que ele mude, para que ele se transforme. Eu costumo usar o exemplo de Judas. Judas andava com Jesus. Você acha que Jesus era bobo? Jesus era trouxa? Jesus não sabia quem era Judas? Um dia Jesus, indignado e frustrado com o comportamento dele, ele disse, e João repetiu as palavras, não escolhi vós 12, porém um de vós é um diabo. E por que Jesus mantinha ele do lado dele? E ainda deu cargo de confiança, tesoureiro, está maluco? Perdeu o juízo, Deus? Jesus estava mantendo Judas perto, para que por meio estando perto dele, ele pudesse influenciá-lo e mudar o seu conceito a respeito do evangelho. Judas via em Jesus um revolucionário. Judas encarava Jesus como o Messias, que ia libertar Israel, os judeus, do domínio dos romanos. Judas não entendia que a redenção, a libertação que Jesus pregava era do pecado, da condenação eterna e da cegueira espiritual, e claro, em consequência disso, seriam libertos também dos romanos. Judas esperava que Jesus causasse uma grande revolução e estabelecesse um reino na terra, um reino humano, um reino monárquico, mas Jesus disse, não, o meu reino ele vem dos céus. Vocês não entenderam, e Judas ainda não entendia. Tem muita gente que ainda não entendeu, está na igreja buscando as coisas da terra, mas Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus, as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele disse, você não entendeu ainda, eu vou dar tempo para você entender. Então quando eu estou na igreja pela motivação errada, o vento bate, eu não entendo, mas Deus está te explicando hoje. O vento está batendo para você se arrepender do teu pecado, para você reconhecer o seu pecado e abandonar esse erro. Mas Jonas preferiu morrer. Ele falou, não, pregar para Nínive eu não prego, eu morro. Aí vou te mostrar uma coisa. Ele falou, eu morro, mas quem que dá a vida e quem tira a vida? Só Deus. Jogaram ele no mar, Deus preparou um grande peixe, Mateus escreveu baleia. A ciência insiste em dizer que a baleia não pode engolir ninguém, mas isso só aumenta o tamanho do meu Deus e o milagre que Ele fez. Estou nem aí se o estômago dela não cabe, eu não quero saber, Deus fez a baleia, Ele faz caber, aleluia, amém? Mateus escreveu baleia, mas lá em Jonas está escrito grande peixe. E aí tem um bando de teólogo que perde tempo para discutir, mas a Nínive não tinha praia, como é que a baleia jogou ele na praia, o grande peixe jogou ele na praia? Teólogo, não sei para que vira teólogo, deveria
ter mais fé, a fé que a gente acabou de pregar agora há pouco, porque fica tentando encontrar razão para algumas coisas. É verdade, a Bíblia não diz que foi na praia de Nínive, diz que foi numa praia. Eu creio que Deus inclusive lançou ele numa praia mesmo, um pouquinho mais longe, para dar tempo dele pensar e ver a besteira que ele tinha feito. Agora deixa eu falar uma coisa para você, não estou nem aí se Nínive tinha ou não tinha praia. O que eu quero chamar sua atenção é para o fato de que o vento bateu para levar ele ao arrependimento. Ele preferiu morrer. Deus mostrou para ele o seguinte: vou te dar a segunda chance. Porque o meu Deus é misericordioso. Deus colocou ele no vento do grande peixe. Jonas capítulo 2. Lá dentro do grande peixe, lá no profundo do abismo do mar, ele percebeu que estava fazendo besteira. E aí ele falou: Senhor, estou vendo que eu estou no caminho errado mesmo. Você está entendendo isso, irmão? Deus está querendo que você acorde hoje. Deus está querendo que você desperte hoje. O vento bateu para você acordar. Nem todo vento é por causa de pecado. Tem gente que acha: irmão, você está na prova, você deve ter pecado. Olha, irmão, tem uns amigos de Jó aí, né, que só fica tentando justificar a situação baseado numa situação. Não pode, irmão. Existem várias circunstâncias e vários aspectos para que o vento venha sobre a nossa vida. No caso de Jonas, foi para ele se arrepender do pecado. Então, nesta manhã, se Deus está falando com você, faz uma análise aí. Se existe alguma coisa na sua vida que você ainda precisa abandonar, que você precisa abrir mão, precisa lançar fora, porque o Senhor só vai cessar o vento. Não quando você aceitar ser lançado no mar. Não quando você falar assim: pode me disciplinar. Tá bom, então legal, a gente separa. Quer saber uma coisa? Não preciso de você, pai. Não preciso de você não, mãe. Esse filho também não é mais meu filho. Essa porcaria que ele anda fazendo, não quero nem saber mais dele. Não é isso que Deus quer. Não foi este o propósito que Deus estabeleceu para a tua vida. Deus quer que você se arrependa, porque Ele está disposto a te levantar e te usar, como usou o profeta Jonas, mesmo depois de tanta desobediência. Entende isso, irmão? Amém? Olha só o que diz a palavra de Deus aqui, em Ezequiel 37, ainda no Velho Testamento. Nesta passagem, a Bíblia mostra o vento assoprando para reviver aquilo que está morto. Deus pega o profeta Ezequiel, leva ele para um vale de ossos secos, mostra para ele em visão um vale cheio de ossos e pergunta: porventura poderão reviver estes ossos? Ezequiel falou assim: só Deus mesmo para perguntar uma coisa dessa. Ele falou: Senhor, tu sabes? Ezequiel não conseguiu mensurar o propósito de Deus ali, não conseguiu entender. Ele falou: Senhor, tu sabes? O que ele quis dizer com isso? O Senhor é quem sabe, o Senhor é o dono de todas as coisas, o Senhor de todas as coisas, tem todo o poder. Mas parou aí o diálogo? Não, o diálogo continuou. Versículo 3, ele diz assim: Senhor, tu sabes. O versículo 4 ele diz: então me disse, profetiza sobre esses ossos, e diz-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Diga assim comigo: ouvi a palavra do Senhor. Preste atenção. Logo em seguida ele diz assim: profetiza: eis que farei entrar vós o espírito e vivereis, porém nervos, farei crescer carne, estenderei pele, porém vós espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E profetizei, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. Ele disse no versículo 9: profetiza ao espírito e diga: assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Amém? O vento que o Senhor assoprou no vale de ossos secos foi para arrancar Israel do estado de apostasia espiritual que eles estavam vivendo. Eles estavam mortos espiritualmente, e o Senhor estava os ressuscitando. O Senhor os estava restaurando. O vale representa a Babilônia, os ossos secos, o estado espiritual lastimável que a nação de Israel estava. E Deus levanta o profeta e diz: ei, o vento dos quatro cantos vai soprar o meu espírito, o meu poder e a minha unção sobre esse vale de ossos, e a realidade espiritual dessa nação vai mudar. Sabe o que eu aprendo aqui? Que aquilo que está morto na minha vida, os dons espirituais, os dons ministeriais, o chamado, a vocação, a fé, a santidade, tudo aquilo que morreu um dia, porque eu me esfriei, porque eu me afastei, porque eu me desanimei, porque eu me desmotivei, o Senhor quer assoprar com seu forte vento na minha vida. Só que às vezes, quando Ele começa a soprar,
dói um pouquinho, porque reviver é um processo complicado. Você já deve ter visto um processo de ressuscitação quando alguém está passando por uma parada cardíaca ou um infarto. Você percebe que eles usam algumas ferramentas. É um processo que às vezes não é agradável de se ver. Choque elétrico. Às vezes tentam de alguma forma ressuscitar fazendo massagem para que aquela pessoa volte, respiração boca a boca. Ou seja, é um processo dolorido para quem está estimulando, é difícil, e para quem está recebendo. Veja que quando o vento soprou, houve um rebuliço. Querido, rebuliço, infelizmente, quer dizer bagunça. Às vezes a gente usa esse termo para falar sobre a ação do Espírito. Não se enquadra muito, mas eu sei que é nosso limitado vocabulário. Mas o rebuliço é causar grande desordem, mas essa desordem era para gerar ordem. Por quê? Porque havia coisas fora do lugar naquele momento. Havia osso espalhado por um lado, espalhado por outro. Situações que foram arrancadas das suas posições. Membros e órgãos que houve um grande desmembramento. Enquanto o vento soprou, as coisas começaram a ser colocadas no seu devido lugar. Amado, quando Deus quer causar avivamento na igreja, quando Deus quer causar despertamento na igreja, quando Deus quer causar renovo, quando Deus quer colocar coisas de volta na nossa vida onde deveriam estar, às vezes se faz necessário rebuliço. Às vezes é necessário Deus tirar daqui e colocar ali, tirar dali e colocar acolá. Nós não entendemos, porque dói. É um processo que a gente fica um pouco desorientado, não sabe o que está acontecendo, mas é o vento de Deus assoprando dos quatro cantos para poder trazer de volta aquilo que estava morto. Talvez o preço que vai ser pago na tua vida não é capaz de nosso vocabulário mensurar, talvez é impossível da gente explicar, mas Deus vai mover cada lugar ao seu lugar novamente. Deus vai tirar da onde está que não deveria para colocar aonde está, pois Ele tinha determinado. Deus vai restaurar sonhos, Deus vai restaurar planos, Deus vai restaurar projetos, Deus vai restaurar ministérios, Deus vai restaurar a sua vocação, os seus dons ministeriais espirituais. Deus vai causar um grande avivamento e despertamento na tua vida, e aquilo que estava morto, seu casamento, seus sonhos, seus projetos, seu ministério, Ele vai fazer reviver novamente, porque Ele vai arrancar o seu povo na face desta terra de toda e qualquer apostasia, e vai causar um estremecer espiritual na sua vida. E ainda que pareça rebuliço, não tenha medo, é Deus agindo e usando o vento a seu favor. Levante a sua mão e adore a Deus, glorifique ao Senhor e diga a Deus: pode soprar na minha vida, pode soprar o seu vento, eu quero que tudo seja colocado no lugar. Quantas coisas já saíram do lugar na sua vida, quanto osso que já separou do seu osso, Deus quer colocar de volta, só que Ele vai ter que soprar. Pergunte a quem está do seu lado: Ele pode soprar na sua vida? Mas eu olhei e por fim vi um outro vento soprando, em Atos capítulo 2, versículo 1 a 4. E eu vou partir para a conclusão dessa mensagem, fique tranquilo, não quero cansá-los. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, versículo 1 a 4, que depois de 40 dias da morte de Jesus, Ele foi ascenso ao céu, e os discípulos ficaram sozinhos. Ele deu uma ordem: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Só que eles estavam sendo oprimidos. Os romanos estavam tentando impedir que a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo permanecesse, desse sequência. Vou te falar uma coisa: eles queriam desacreditar não a morte, mas a ressurreição de Jesus. Vou te falar uma coisa aqui muito importante: eu não estou aqui porque Jesus morreu. Você vai achar que eu estou maluco. Não, morrer, um monte de líder religioso morreu também. Eu sou resultado da morte dele, a minha salvação é resultado da morte dele, a minha eternidade é resultado da morte dele. Mas eu estou aqui, sabe por quê? Porque Ele ressuscitou, porque Ele está vivo. Eu não seguiria e nem pregaria um Deus morto. Se Jesus tivesse falado: vou morrer, e daí? Vai arrumar encrenca com Roma, meu filho, vai morrer mesmo, está pedindo para morrer. Mas Ele falou assim: mas eu vou ressuscitar e vou voltar para buscar um povo meu, para morar comigo na glória. É por isso que eu estou aqui. Quem está aqui por isso, levanta a mão e dê glória a Deus. Nós continuamos esperando Ele, amém? Mas Ele disse para os discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E eles estavam lá, com medo, um pouco receosos. Mas a Bíblia diz em Atos 2 que, cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Presta atenção nessa palavra: todos concordemente. Esse vento só sopra quando todos estão concordemente. Por favor, irmãozinho, não queira buscar esse vento aqui e não andar em linha com a palavra, que não vai funcionar. É por isso que está cada vez mais raro. Eu lembro que na minha infância a gente se reunia para orar em casa, e a gente via
batismo com o Espírito Santo na oração doméstica. Deus conceder dons na oração doméstica. Hoje a gente tem que promover grandes conferências. E ainda é perigoso um monte de gente fingir unção e não experimentar de verdade. Deus não quer te oferecer nada pela metade, Deus quer te oferecer por completo. Porque o homem está tão carnal que ele fala, é melhor eu disfarçar aqui, deixa eu entrar no reteté no meio dessa galera aí que vão achar que eu estou no poder também. Irmão, não se iluda. Não se iluda, se você entrar para a carnalidade, Deus não vai manifestar o espiritual na tua vida. Abra o coração e diga, Deus, eu quero o que é verdadeiro na minha vida, eu quero o que é genuíno. Eu quero o que é genuíno, porque depois desse mover aqui, muita gente tentou imitar. Só que quem tentou imitar quebrou a cara e foi repreendido. Mas aqueles que viveram a real experiência estão até hoje experimentando do melhor de Deus. E a Bíblia diz que de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles e foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amado, o Senhor quer mandar este vento também sobre a nossa vida e assoprar, para liberar sobre a igreja dons espirituais e dons ministeriais. Quem quer nesta manhã, diga amém. O problema é que às vezes eu não entendo o proceder de Deus. Eles estavam num período de muita crise, no momento em que todo mundo achava que a fé deles tinha tudo para fracassar, porque muitos estavam sendo presos, perseguidos, ameaçados de mortes, outros até mesmo mortos. Eles tinham tudo para retroceder na fé, para desistir, mas Deus enviou este vento com o objetivo de renovar a sua igreja. Deixa eu te dizer uma coisa, amado, se você quiser ser revestido de poder para dar espetáculo na igreja, você está perdendo o seu tempo. Se você quiser ser revestido de poder para ser conhecido pela mensagem que prega, pelas revelações ou profecias que entrega, você está perdendo o seu tempo. O revestimento de poder trouxe a eles dons ministeriais e espirituais que eram para a edificação da igreja e do corpo de Cristo, mas deu a eles a principal função do revestimento de poder: autoridade para serem testemunhas do Evangelho do Senhor. Atos capítulo 1, versículo 8 diz: e vocês serão cheios e revestidos da minha virtude e do meu poder, para serdes minhas testemunhas. Amados, se eles não tivessem a marca e o selo da promessa sobre eles, eles não teriam a ousadia que nós hoje temos para falar que Jesus cura, que Jesus liberta. Eles não teriam a autoridade para expulsar os demônios, e eles não teriam a intrepidez de espírito para profetizar o que Deus estava ordenando que profetizasse. Veja, o mesmo Pedro que negou Jesus para uma menina, para um porteiro, para pessoas comuns, agora, depois da unção, do renovo, do avivamento de Atos 2, ele toma a palavra e diante de escribas, fariseus e magistrados, ele prega e quase 5.000 almas se convertem ao Senhor. Sabe para que Deus quer enviar esse vento na igreja? Não é para gerar movimento, não é para causar impressão e para o mundo nos achar espetáculo, não, é para dar poder à igreja e autoridade, para enfrentar o inferno e para ganhar almas para o Senhor Jesus. Deus quer a igreja viva e poderosa. Deus não quer uma igreja meio termo, mais ou menos, não, ou você é ou você não é, ou você tem a marca do Espírito na tua vida, ou você tem o selo da promessa na tua vida, ou você vai ser constantemente envergonhado pelo inimigo, o inimigo vai sempre apontar o dedo na tua cara. Mas há um amigo meu que sempre diz: quando o diabo apontar o dedo na tua cara, morda o dedo dele. Não deve ser muito agradável, mas morda assim mesmo, não aceite ele apontar o dedo para você. Você é filho do Senhor, você tem a autoridade do Espírito Santo na tua vida. Repreenda ele em nome de Jesus e diga sobre mim: ao selo e a marca da promessa. O revestimento de poder é para que a igreja não se acovarde, é para que a igreja tenha intrepidez, autoridade, e sim, use os dons que esse Espírito traz, amém? Sim, dê liberdade ao Espírito de Deus para desfrutar do melhor do Senhor, amém? Mas esse vento só acontece, só sopra quando a gente persevera na hora da crise, quando a gente permanece unidos, concordemente no mesmo lugar. Amado, hoje nós estamos vendo muita divisão. Desculpe, irmão, eu faço parte do ministério que só tem 33 anos, vocês são centenários, mas eu não quero aqui criticar igrejas, mas hoje se abre igreja como se abrisse boteco. Hoje o camarada recebe um dom, Deus começa a usar ele na cura, ele vai e abre a igreja dele, porque ele é usado na cura. O outro, Deus entrega a ele a palavra de revelação, ele abre a igreja porque ele tem a palavra de revelação. O outro recebe o dom de profecia, ele abre a igreja porque ele é usado na profecia, e com isso o corpo se divide, enfraquece. E a Bíblia diz em Coríntios, não é o tema da mensagem, mas eu preciso falar, Deus quer falar com alguém aqui. A Bíblia diz lá em Coríntios capítulo 12, que os dons é dado a cada um segundo que é útil para a edificação da igreja. Irmão, se Deus deu um dom para você, é para você usar aqui dentro, irmão. Não é para você sair para fora e comercializando ele, não. Usa aqui dentro para a edificação desta igreja. Você é membro deste corpo, você precisa completar esse corpo. Você sai, você se ausenta, você torna este corpo deficiente. E aí você se torna um membro
lá achando que está arrasando, e aí vai querer compor um corpo que vai ser deficiente, porque a igreja tem que ter oração, tem que ter louvor, tem que ter palavra, tem que ter fidelidade financeira, a igreja tem que ter ensino, a igreja tem que cumprir a obra missionária, a igreja tem que ter os 5 ministérios acontecendo dentro dela. Amém, irmãos? Ministério apostólico, uma igreja com fundamento doutrinário. Hoje, apóstolo é hierarquia eclesiástica. Eu sou apóstolo, eu sou maioral. Irmão, eu respeito quem usa o título, ok, sem problema que alguém use o termo apóstolo como hierarquia, mas o verdadeiro sentido do ministério apostólico na igreja é lá ministério, não é cargo não. É ministério, é um serviço em benefício à igreja. A palavra de Deus diz que nós cremos na doutrina dos apóstolos. Paulo disse, eu não estabeleci outro fundamento a não ser o que já estava, que é o de Cristo. Então o ministério apostólico, ele tem que estabelecer fundamento. Uma igreja tem que ter fundamento. Hoje crê numa coisa, amanhã crê noutra. Hoje vive uma mensagem, uma doutrina, amanhã vive outra. Eu não entendo mais, cada dia está numa visão. A minha visão é a visão de Jesus. Outro dia um pastor perguntou para mim, pastor, qual é a tua visão? Eu falei, minha visão é a visão do evangelho, a visão do reino. Pode vir o que vier, pode bater o vento que for, o movimento que vir, eu continuo a mesma coisa. E às vezes eu me sinto antiquado, porque eu sou tão jovem, parece que eu sou quadrado. Não sou não, irmão. Eu também vivo uma mensagem bem contemporânea, bem do nosso tempo, mas eu não fujo às raízes do evangelho, que isto é que importa. Amém, irmão? É isso que importa. Eu preciso ter o pastoreio, eu preciso ser pastoreado, eu preciso cumprir a obra evangelística, eu preciso ser ensinado, eu preciso. E aí o que eu faço? Eu não quero viver isso. Então esse vento, irmãos, está cada vez mais raro. Só que nós cremos nesse vento e vamos buscar ele, vamos trabalhar, vamos nos unir por ele, porque Deus vai continuar derramando do seu poder, da sua unção, da sua graça, dos seus dons sobre a vida da igreja. Você crê, irmão? Amém? Bom, depois que eu analisei esses quatro aspectos do vento, que o vento, ele assopra para a minha fé ser acrescentada, edificada, despertada. Que o vento assopra para que eu me arrependa dos meus pecados, erros e falhas e me converta. Me arrependa e me converta. Depois que o vento ele assopra para que as coisas mortas na minha vida sejam ressuscitadas, inclusive a fé, a santidade, a comunhão com Deus. E que ele também assopra para me revestir de poder, de unção, para me levar para mais perto de Deus. Porque quando o vento assopra, eu caio de joelhos, eu busco, eu oro, eu invoco ao Senhor. Aí eu falei assim, tá tudo bem, Deus, mas o que isso tem a ver com Cantares 4? E você já deve estar aí há um tempão perguntando, não entendi nada, esse pastor está viajando. É, irmão, eu também me perguntei. Falei, tá bom, Senhor, mas e aí? Me explica. Volta para Cantares 4:16, que eu vou concluir em nome de Jesus. Eu perguntei de novo para Deus, e Salomão? Tá bom, já entendi, mas e Salomão? Para que ia servir o vento no jardim dele? Aí Deus me mostrou 4 coisas. Primeira coisa, o vento no jardim de Salomão serviria para quebrar os galhos secos. Diga quem está do seu lado, quebrar os galhos secos. Vai me ajudando aí. Segundo, pode falar para quem está do teu lado aí, arrancar os frutos podres. Ai, Jesus, vai doer. Aleluia. Terceiro, limpar, levar as folhas secas embora, fazer a limpeza. E por último, qual era o propósito do vento? Extrair o perfume. Diga comigo, extrair o perfume. Onde se aplica isso? Na vida de Salomão, na vida da igreja, na minha vida. Na igreja, galho seco. Vai doer, irmão. Eu vi o vosso tema ali. Eu só não usei o texto, mas ele vai ser aplicado aqui agora, você vai entender. Aquele texto ali, ele está falando sobre a apostasia de Israel. E a pergunta ali, porventura não há bálsamo em Gileade, é porque o profeta já estava dizendo, não há lá médico, não há lá bálsamo para que essas pessoas sejam curadas. E por que elas não estão sendo? Havia uma apostasia espiritual muito grande naquela nação. E o profeta estava clamando para que a cura, para que o bálsamo do Senhor viesse. Ele disse, olha, já passou o verão, a colheita já foi, e a gente continua aqui vivendo a mesma prova, a mesma luta, a mesma dor, a mesma opressão. Ele disse, não estamos salvos ainda. Ou seja, o que está acontecendo? Amado, é por isso que às vezes eu preciso clamar, vem vento norte, vem vento sul, pode vir, pode bater forte no meu casamento, pode bater forte na minha família, pode bater forte na minha igreja, no meu ministério, nas minhas finanças, nos meus negócios. Eu sei que você pode estar um pouco pesaroso e dizendo, pastor, não estou maluco, pedir para vento vir na minha vida, só se eu perder o juízo. Não, meu irmão, Romanos 8:28, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. A instrumentalidade do vento vai ser usada na tua vida, primeiro, para arrancar os galhos secos na vida da igreja. Crente apostatado, crente acomodado,
crente frio, crente desanimado, ou seja, crente que não produz fruto. João capítulo 15, versículo 16 diz: não foste vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós, para que vades, deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Você não pode ser galho seco aqui nesta igreja, amado. Você precisa produzir fruto, porque senão o vento vai bater e vai arrancar você. Existe um corinho antigo que dizia: esta obra de Deus, ela não pode parar, sai você do meio, senão vai se machucar. Que isso, pastor? Que é isso? É assim mesmo, tem coerência? Tem, amado. Se você quiser fazer a obra de Deus, você é bem-vindo no meio do povo de Deus. Mas se você quiser perder tempo, a igreja é o pior lugar para se perder tempo. Deus te chamou para produzir fruto. Diga comigo: ovelha gera ovelha. Pergunta a quem está do seu lado: o que você está gerando, irmão? Você vai ficar apostatado na fé? Você vai ficar frio? Vai ficar acomodado? Vai ficar estacionado? E aí Deus vai ter que levantar o Jeremias de hoje, o ciclo de oração desta igreja, para gritar: porventura não há Gileade, não há Gileade médico ou bálsamo. Deus está gritando aqui hoje: chega de apostasia, chega de desânimo, chega de frieza, chega de pecado. Acorde para a cura de Deus nesta manhã. Acorda, porque o tempo está passando, a seara está chegando ao fim, vai acontecer uma colheita e Deus vai cobrar de você o fruto que você não produziu. Se você for galho seco, eu não tenho medo de afirmar para você: vai bater o vento e Deus vai arrancar o galho seco, porque o jardim de Deus não há lugar para galho seco. João capítulo 15 diz: ele é a videira, o pai é lavrador, e o galho, o ramo que não está produzindo fruto, ele arranca. Eu não estou pregando heresia aqui não, meu irmão. Eu não sou menino irresponsável com a palavra de Deus. O meu berço não permite isso. O chamado que Deus tem na minha vida não permite isso. E eu não vim aqui para ser profeta meia boca. Eu vim para falar tudo que Deus mandou falar. E Deus está mandando falar para você hoje: não seja galho seco, porque o vento vai bater e vai te arrancar. Decida hoje. Você tem que sair dessa paralisia espiritual. Você se contenta com o domingo à noite? Você está satisfeito com uma vida de religiosidade? Deus não quer isso. Deus quer você com uma vida intensa na presença dele, apaixonado pela obra dele, querendo gerar vidas, querendo produzir dentro da casa do Senhor. Eu não posso ficar vendo faltar ministro, faltar obreiro, faltar componente no ministério, faltar integrante nos departamentos e eu dizer assim: não é problema meu, eu sou mero espectador. Eu fico triste quando eu ouço pessoas dizendo assim: fui à igreja assistir o culto hoje. Amado, não venha assistir, venha prestar culto a Deus, porque de assistente de Deus não procura. Deus procura verdadeiros adoradores, que lhe adoram em espírito e em verdade. Levanta sua mão e adora esse Deus. Oh, na igreja são os crentes apostatados, infrutíferos, desanimados, frios. Na sua vida pessoal, no seu casamento, na sua particularidade, são coisas que não produzem mais em sua vida, coisas que estão impedindo o seu progresso, coisas que estão impedindo sua realização, coisas que estão transformando você numa pessoa infrutífera. Tudo que você tenta fazer não dá certo. Talvez a tua vida está cheia de galho seco. Você está cheio de coisa pendurando aí em você, que você precisava arrancar. E aí você arruma um emprego, não vai bem. Você casa e não consegue fazer ninguém feliz, nem ser feliz. Você tenta ser pai e não consegue. Você tenta ser boa mãe e não consegue. Você tenta ser uma pessoa realizada na vida emocional, sentimental, financeira, profissional. Não consegue. O que está precisando? Deixa o vento bater, irmão. Deixa Deus arrancar os galhos secos aí, coisas que estão fazendo de você uma pessoa infrutífera, que estão incapacitando você. Diga: Deus, arranca. Se tem vício, se tem coisas ruins, se tem uma mentalidade ultrapassada, se eu estou sendo uma pessoa negativista, me ajuda a mudar, Senhor, me ajuda a encarar a vida com os teus olhos. Amém, amado? Segundo aspecto do vento no jardim de Salomão: tirar os frutos podres. Ai, Jeová, dá medo, irmão, essas coisas. É uma limpeza, arrancando os crentes contaminados com o pecado, com corrupção, envolvidos com o mau testemunho. Tem muito fruto podre hoje dentro da igreja, irmão. Eu sou tão novo, mas eu tive o privilégio de ter um avô pastor, faleceu aos 94 anos, meu pai aos 69 anos também faleceu, pastor, e eu cresci no lar cristão, e eu estou vendo hoje que está tão difícil ser pastor.
Eu lembro que meu pai era enviado para algumas cidadezinhas do interior, porque poucos gostavam de ir para essas cidadezinhas. E o povo tão religioso, quando sabia que morava ali um pastor, passava na frente da casa do pastor, fazia até o sinal da cruz. Tão respeito que tinha, do jeito deles. Estava contando uma piada suja, falando uma palavra torpe, o pastor chegava e o pastor chegou. Hoje não. Hoje nós estamos vivendo um tempo que o crente não tem mais crédito. Se ele falar que é crente, aí o cara não vende. Você é crente? Então não te quero aqui nem de graça. Tá feio o negócio. Fruto podre. E Deus não nos chamou para produzir fruto podre. Repita de novo comigo. Ovelha gera ovelha. Agora eu vou te perguntar, que tipo de ovelha você é? Porque é o tipo de ovelha que você vai gerar. Irmão, DNA passa de um para o outro, meu irmão. A forma que você influenciar o novo convertido, o bom testemunho que você der, é que ele vai entender. A Bíblia do mundo é a sua vida. O que a igreja faz é o que as pessoas entendem como evangelho. Eles acham se pode, se não pode, se vê a gente fazendo. Eles acham que é assim ou não é assim, se ver a gente fazendo ou não fazendo. Então eu preciso medir minhas palavras, medir minhas atitudes e pensar no que eu faço. Deus quer arrancar do meio da sua igreja os frutos podres. E você vai falar, então Deus, pastor, então Deus vai levar embora todos os crentes fraquinhos, todos os irmãozinhos problemáticos? Não, não é isso, irmão. O fruto podre fala da natureza, de que tipo de árvore eu sou. Irmãos, por favor, não entenda mal. Deus está trabalhando, eu estou em obra. A Bíblia diz, a irmã cantou aqui, que Deus vai completar, vai aperfeiçoar a obra que Ele começou. Ele está completando, Ele está aperfeiçoando. Ele nunca arranca uma árvore sem antes fazer de tudo que ela produza um fruto bom. Mas depois, por que Ele arranca a árvore? Porque se ela produzir fruto estragado, ela vai gerar mais árvores estragadas. Porque a árvore brota da semente de um fruto gerado por uma outra árvore. E se aquela árvore era doente, vai levar adiante aquela maldição. Por isso que é importante você tomar cuidado com a tua vida espiritual. Não gere filhos problemáticos na igreja. Não gere crentes rebeldes, insubordinados. Gere uma geração santa. Filhos que honram a Deus, adoram a Deus e servem a Ele de todo o seu coração. Irmão, se você é um líder problemático, você vai gerar um grupo de problemáticos dentro da sua igreja. Querido, eu não sei porque Deus está mandando falar isso aqui, irmão, mas eu saí de casa determinado a falar o que Deus mandou. Eu estou entregando, receba em nome de Jesus. Se você for obreiro problemático, você vai gerar uma igreja problemática. Quantos pais estão criticando a igreja, falando mal da liderança e reclamando de Deus na presença dos filhos, depois querem ter filhos abençoados. Esses dias um pai me disse assim, meu filho não consegue orar. Por quê? Porque nem você mais está conseguindo. Deus vai soprar para arrancar fruto podre, porque Deus não quer mais falso testemunho. Deus não quer mais que a sua igreja seja vituperada, exposta ao ridículo. É claro que a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. É claro que a Bíblia diz que isso tudo aconteceria no final dos tempos, que aconteça na vida daqueles que não temem a Deus, mas na minha e na tua vida não, porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu não vou ser contado entre estes que estão se corrompendo, que estão se envergonhando do evangelho. Não aceite. É cumprimento da palavra, por isso que eu estou aqui nesse caos. Não, que a palavra se cumpra na vida daqueles que não se enquadram nela. Na minha vida não. Eu vou manter azeite na minha lamparina. Eu vou manter aceso no meu coração a chama do primeiro amor, do genuíno evangelho. Aleluia. Não vai haver lugar na minha vida para fruto podre. Por isso, levanta a mão e diga, pode soprar, Senhor, o teu vento sobre mim. Aleluia. Sopra vento sul, vento norte. Aleluia. Oh, xaracanaba, siriande, nemassure cantalabachai. Na tua vida pessoal, os frutos podres são os traumas. Na tua vida pessoal, os frutos podres são os complexos, incompatibilidade de gênios, fracassos, amarguras, ressentimentos, humilhações, derrotas, doenças, vícios, frutos podres que ficaram plantados em você pelo pecado, que ficaram amarrados em você por causa da sua natureza pecaminosa. Mas o vento de Deus vai soprar e vai arrancar. Não há lugar para a vida do salvo em Cristo, para ressentimento, mágoa, trauma, complexo. O meu Deus é o Deus que transforma na totalidade, é o Deus que te faz viver novas coisas. Velhas coisas se passam, tudo se faz novo, e Ele te faz nova criatura. Quem é nova criatura, levanta a mão e dê glória a Deus. Então não haverá lugar para traumas, complexos e sentimentos de inferioridade na sua vida. Não haverá lugar para pecado. Não haverá lugar para amargura e ressentimento. Não haverá lugar para fruto podre, para contaminar ninguém, para fazer o jardim ficar fedendo. Porque fruto podre, sabe o que ele faz, irmão? Ele impede o aroma de se manifestar. Porque nós temos
uma facilidade muito grande de identificar coisas que cheiram mal. Muito mais. Se você arrancar as coisas que cheiram mal, as coisas boas, aí sim realçam. Amém? É para isso que Deus vai usar o vento na tua vida. Tudo que está cheirando mal, Ele vai arrancar. Tem muita coisa cheirando mal na igreja, irmão. Irmão, nós temos que falar, é a nossa realidade. O profeta Jeremias já estava falando lá, querido. E a gente precisa acordar, ler o texto inteiro, você vai ver a apostasia que estava naquele lugar. Então, como igreja, a gente não pode se apostatar, a gente tem que continuar clamando. Diga: Deus, pode enviar o teu vento, o teu bálsamo, tua unção, pode enviar a tua cura, nós estamos esperando ela. Sara a tua igreja, sara a minha vida, sara a nossa família, sara meu ministério, aleluia. As folhas secas, limpar o jardim, levar embora a sujeira. O que é a sujeira? É a consequência. As folhas secas caem, é consequência dos galhos que foram ficando podres. As secas vai envelhecendo, a folha seca cai, deixa toda aquela marca, toda aquela aparência feia de sujeira. Sabe o que é isso, irmãos? São sequelas que às vezes a igreja vive por causa que fulano pecou. Aí a igreja sente o reflexo. As folhas permanecem. Todo mundo olha, mas aquela igreja não, aquela igreja ali, o cara lá adulterou, o cara lá roubou, o cara lá se meteu com política. Ih, aquele cara lá era o maior caloteiro. Ih, nossa. Sabe, a pessoa fica sempre olhando para as folhas secas, ou seja, para as marcas que os galhos secos, que os frutos podres deixaram. Mas Deus vai arrancar, irmão, vai levar embora. O diabo não vai poder lembrar do teu passado e dizer quem você era. Eu digo sempre na minha igreja que dentro da igreja não existe ex, existem filhos de Deus. Você pode ter sido prostituta, homossexual, bandido, criminoso, corrupto, mau caráter, mentiroso, tudo. Mas para Deus você não é ex. Essa é uma linguagem que a gente usa: ex-homossexual, ex-prostituta, ex-traficante, ex-isso, ex-aquilo. Para Deus você agora é filho, porque você não tem mais passado para Ele. Ele lançou no esquecimento, você é filho, aleluia. Então não vai ter folha seca nenhuma manchando a sua vida, sujando o jardim. Ele vai limpar a igreja a ponto de não deixar nem sequer um sinal para que alguém lembre e venha falar mal do seu povo, falar mal da sua igreja e querer de alguma forma denigrir a mensagem e o poder do evangelho. Na sua vida pessoal Ele vai tirar sequelas, toda e qualquer marca que os fracassos deixaram, toda e qualquer marca que os complexos, que os sentimentos de inferioridade deixaram, todas e qualquer marcas que a depressão, que a angústia, que a síndrome do pânico deixou, que os abusos que alguém fez contra você deixou, que as vidas que alguém te feriu, que alguém te decepcionou e que te frustrou, o que o passado quis impregnar em você, o que o pecado quis deixar em você, Deus vai assoprar e vai arrancar. Não vai ficar sequela nenhuma na sua vida. O diabo não vai poder trazer de volta, porque Jesus com seu sangue vai lavar, vai remir, vai curar, vai libertar, para a honra e glória do seu nome todo-poderoso. E depois que Ele arrancar o galho seco, depois que Ele arrancar o fruto podre, depois que Ele levar embora as folhas secas, o jardim vai estar limpinho, sem nada cheirando mal, sem sequelas ou marcas de um passado frustrante, de experiências decepcionantes. E aí o amado vai entrar, aleluia. E o vento vai extrair o verdadeiro perfume. Levante a sua mão e diga: Senhor, extraia o verdadeiro perfume do meu jardim, aleluia. Oh, xaracanaba suriandenema suricantalabachai. Este perfume, amado, é a verdadeira adoração. Este perfume é a verdadeira santidade. Este perfume é a verdadeira devoção, não religiosidade. É a verdadeira obediência, não o medo do inferno. Este perfume é uma vida genuína de comunhão com o Pai, com o Criador. O amado vai entrar, mas antes o vento vai bater, amado. Então deixa o vento soprar, não tenha medo. Eu aprendi a não ter medo de vento, porque o vento, Deus está transformando em benefício para a minha vida. Eu não estou pregando uma mensagem derrotista aqui nesta manhã. Eu estou dizendo para você: o meu Deus é poderoso para transformar a ferramenta do diabo em instrumento dele. Ele é o Senhor da vida, Ele é o Senhor do vento. Não há vento que Ele não comande.
Tem hora que o diabo acha que está mandando, está nada. Porque quando Deus manda, até o diabo obedece. É Deus falando, vai. Você acha que vai fazer alguma coisa? Vai lá, tenta fazer. A obra é minha. Eu paguei com sangue. Eu comprei. Eu resgatei. O reino é meu, tomei de volta. Adão entregou na sua mão quando pecou. Meu filho Jesus pegou de volta na cruz. O reino é meu. O mundo jaz no maligno, mas o reino é meu. Deus vai extrair o verdadeiro perfume da sua vida. Deus vai extrair o melhor da igreja. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E Ele vai levar o melhor da sua igreja. A Bíblia diz que Ele vai vir como um ladrão. O ladrão não avisa a hora, eu sei disso. Você está cansado de saber disso. O ladrão não manda recadinho, não posta no Facebook, no Orkut, nem Twitter avisando, estou indo. Ele não manda Sedex, e-mail. Ele não avisa. Ele chega de surpresa. E ele vem para roubar a sua casa. Mas ele vem para levar o quê? Porcaria, pessoal? Sim ou não? Ele leva porcaria? Ele vem para buscar coisas de valores. Quando a Bíblia diz que Jesus virá como ladrão, não é só porque vem repentinamente. Não é só porque vem quando a gente menos espera. É porque ele vem para buscar coisas de valor. Aleluia. Vem para buscar coisas boas. Você tem que ser essa coisa de valor. A palavra de Deus diz, o escritor escrevendo dizendo, povo seu, especial, zeloso, de boas obras. Seu porque foi comprado, pertence a Ele, está no nome dEle, aleluia. Está registrado com o sangue do Cordeiro. Zeloso porque é aplicado a sua fé, a santidade, aos valores da palavra. Especial porque não é qualquer coisa. A Bíblia diz que somos como joias preciosas aos seus olhos. E de boas obras porque tem uma vida conformidade com a sua palavra e que agrada a vontade dEle. Deus vai vir para extrair o verdadeiro perfume, aquilo que é excelente, na sua vida pessoal também. Vai extrair o melhor do seu potencial, vai extrair o melhor das suas capacidades, das suas qualidades, das suas virtudes, dos seus projetos e objetivos. Eu encerro aqui te dizendo uma coisa: não tenha medo do vento. Aliás, creia que o Deus que você serve é Senhor dele. E pode falar, vento, pode bater. Agora, vou te falar uma coisa, irmão, tem gente que, meu Deus do céu, não vigia. Fica batendo no peito, posando de muito espiritual, de muito fortão. E aí toma um tombo feio. O pastor mandou chamar o vento, estou chamando, anda para a rua, vem vento, vem vento, vem vento. Irmão, Salomão sabia o que estava fazendo, amém? Ele era muito sábio e experimentado já com Deus nessa fase, quando ele escreveu isso aqui. Se fosse uns anos atrás eu ia ficar esperto, porque Salomão fez muita besteira. Mas nessa fase aqui ele já estava ciente de como era a coisa. Agora vou falar uma coisinha para você. Quando o vento soprar na sua vida, pergunta a Deus, é para eu usar a fé agora? O que o senhor está querendo aí? Amém, irmão? Você entendeu? Eu não podia encerrar sem ensinar vocês. Segundo Deus, eu errei em alguma coisa, o senhor está querendo que eu me converta, que eu me arrependa? Porque eu tenho que discernir, Senhor, o que o senhor está querendo com isso, Deus? Tem crente que já sabe, é prova, é o diabo, é o diabo, diabo. Tudo é o diabo. Irmão, que ele leva a culpa de tudo mesmo, mas tem hora que o diabo não está fazendo nada. Tem hora que o diabo está rindo de nós. Ah, que crente bobo. Não estou fazendo nada, ele está se afundando sozinho. Tem hora que é você, irmão. Eu faço gabinete pastoral lá na igreja, eu falo, seria mais fácil eu falar, Deus está mandando falar para você que o diabo está destruindo o teu casamento. É difícil as pessoas ouvirem. Quando eu faço gabinete pastoral, eu falo, marido, você tem que mudar, meu filho. O que custa lavar uma louça de vez em quando? Eu não vou pregar para casais aqui não, fica tranquilo. Deixa para outra ocasião. Às vezes o marido tem que mudar um pouquinho, mulher tem que mudar um pouquinho. A gente vai, transfere pro diabo. Não, o diabo, fizeram uma macumba para você. Mas que crente, porcaria de crente é você que macumba está te pegando? Fizeram macumba? Que façam. Pegar é outra coisa. Salmo 91 diz que praga alguma chegará à sua tenda. Fazer macumba pode fazer. Eu trabalho com rádio há 17 anos. Eu tenho mania de dar os meus telefones no rádio. O irmão Júnior que está filmando aqui sabe disso. E um dia uma pessoa falou, pastor, você é maluco? O senhor fala o seu nome completo, o nome dos seus filhos, dá seus telefones. O senhor não tem medo de alguém levar para um centro de macumba? Fazer alguma coisa contra o senhor? Porque o senhor prega umas verdades no rádio, o senhor vai arrumar encrenca. Eu falei, deixa levar. Nome de crente em centro de macumba, fecha o centro de macumba, irmão. Fecha, não vai dar certo isso, irmão, amém? Porque você é filho de Deus. Se o teu nome vai lá, o nome de Jesus vai junto. E no nome de Jesus a toda autoridade. Você pode levantar a mão e dar glória a Deus. Pode glorificar o Senhor. Então deixa o vento soprar.
Mas quando o vento soprar, pergunta a Deus: esse vento é para eu usar a fé? Deus, esse vento é para me arrepender dos meus pecados? Deus, esse vento é para eu sair da apostasia, para reviver o que está morto na minha vida, porque eu estou desanimado, estou desmotivado, preciso acordar? Deus, esse vento é para me revestir do teu poder? Deus, esse vento é para arrancar galho seco, fruto podre, folha seca da minha vida? Pergunte, porque o meu Deus, Ele é vivo, Ele vai falar. Levante, por favor, vamos orar. Posso orar, pastor Esdras? Amado, eu poderia fazer como todo mundo faz e falar: quem quer vir aqui à frente, vem. Mas eu não vou fazer isso, porque o meu Deus daqui da frente é o Deus daí. Não que eu seja contra, de vez em quando a gente também faz. Mas vamos fazer o seguinte, mesmo aí, eu quero que você incline a cabeça um pouquinho e feche um minutinho os teus olhos. Eu não vou pedir para você se manifestar, é você e Deus. Olha onde essa palavra se enquadrou na sua vida hoje. Faça um momento de raciocínio. Senhor, aonde essa palavra pode se aplicar na minha casa, na minha família, no meu ministério? Não tenha medo de assumir, irmão, porque você não está assumindo para mim, você está assumindo para Deus. Isso é tão bom, porque o propósito da palavra de Deus não é te constranger, não é levar você à derrota, ao fracasso, não. O propósito da palavra de Deus é te levantar, é te dar vitória, é te exaltar. Aleluia. Eu quero orar por você. Primeiro eu vou orar, você vai ficar em concordância. Depois nós vamos fazer um grande clamor aqui. Amém, por um vento que vai revolucionar a tua história, por um vento que vai revolucionar a tua vida, por um vento que vai fazer de você um novo homem, uma nova mulher. Aleluia. Fecha os teus olhos, eu oro por você, depois a gente clama junto. Pai, neste instante, eu sou o Senhor ministro da tua palavra, porém a autoridade que está sobre a minha vida não me vem senão dada por ti. E o que o Senhor mandou falar aqui hoje, Senhor, é sério. Há muitas vidas aqui, Senhor, e em cada vida essa palavra se aplicou de uma forma, porque a tua sabedoria é multiforme, o Senhor a aplica, o Senhor a administra segundo a necessidade de todos. Então, Pai, agora vá ao encontro desta pessoa que está, Senhor, quem sabe passando por algum tipo de vento e ela não sabe discernir. E talvez, Senhor, ela está batendo cabeça, ela está clamando, orando sem saber pelo que, está, quem sabe, vivendo uma vida sem uma direção. Agora, Pai, seja mãe, pai, seja filho, seja marido ou esposa, seja obreiro ou seja líder ou liderado, vá ao encontro dessa pessoa agora, Pai, abre esse coração, mostra agora como mostrasse para o servo de Eliseu. Mostra, Senhor, abre o entendimento dela, que ela consiga ter discernimento. Qual é a área da vida dela que precisa ser mudada hoje? Senhor, se ela precisa deixar de ser tímida e usar a fé com mais autoridade, com mais intrepidez, se ela precisa de se arrepender e abandonar erros, vícios e práticas, se hoje ela precisa reviver sonhos, projetos, objetivos, reviver comunhão, reviver santidade, reviver fidelidade na tua presença, reviver os tempos de entrega ministerial, ou se, Senhor, ela está precisando hoje de um renovo, de um avivamento, reviver os dons ministeriais, espirituais, ser cheia e revestida do teu Espírito. Pai, para que este vento eu não sei, só o Senhor pode revelar. Então agora, Senhor, eu oro e peço, revela, abre o entendimento, usa teu ungido, usa, Senhor, os teus servos, usa a tua palavra, dá sonhos e visões. Meu Deus, responda, porque o teu povo não pode viver confundido e enganado. Tua palavra diz que tu és um Deus de paz e não de confusão. Eu clamo nesta hora em nome de Jesus. Levanta agora a tua mão ao céu e comece a orar comigo. Comece a clamar por um vento de Deus. Levante as mãos aos céus e diga: Deus, vem com o seu vento aqui neste lugar. Vento, Senhor, sobre a minha vida, sobre o meu casamento, sobre minha família, sobre minhas finanças, sobre o meu ministério, sobre minha igreja. Pode orar, pode abrir a boca, pode começar a clamar, amado. Faça um clamor agora, abra a boca e brada na presença do Senhor em voz alta e diga: Deus, eu quero experimentar do vento do teu Espírito. Vento, Senhor, que vai me levar a uma transformação, a uma mudança de vida, a sair da apostasia, a experimentar a tua cura verdadeira, o teu renovo verdadeiro, o teu avivamento verdadeiro, um despertamento genuíno na tua presença, em nome de Jesus. Oh, xereca nabasiriam, nenemasure canta labachai. Rica nebasuriam, nenemanabasuri canta labais. Levanta a tua mão ao céu, amado, e clama ao Senhor. Hoje Deus está querendo renovar tuas forças. Hoje Deus está querendo restaurar teus sonhos, teus projetos, teus objetivos, o teu ministério, teu chamado e vocação, teus dons. Hoje Deus quer restaurar teu casamento, tua família. Deus quer fazer uma mudança completa e total. Mas tem um vento batendo aí que você não entendeu ainda. Hoje Deus te faz saber, e Ele está usando a instrumentalidade do vento em teu favor. Ele vai fazer coisas novas e grandes em tua vida, porque Ele é Deus. Obrigado, Senhor, por tua palavra.
Obrigado por essa manhã na tua casa. Obrigado, Senhor, por tua presença aqui neste lugar. Te louvamos, Pai, e te glorificamos, porque tu és único. Aleluia. Agradeça e glorifique ao Senhor nesta hora. Aleluia. Amém, Jesus. Dê um abraço aí no seu irmão. Libera sobre ele uma palavra de bênção e de vitória. Aleluia. Diga, amado, não deixe o vento te intimidar. Pode abraçar bem forte. E diga, amado, não tenha medo do vento. Não tenha medo do vento. Deus vai usar o vento em teu favor. Pode dizer, amado. Libera uma palavra de bênção, de vitória para sua irmã, para o seu irmão, para sua esposa, para o seu esposo, para a sua família. E creia, esse é o Deus que nós servimos. Aleluia. Eu quero agradecer essa oportunidade. Você pode ir se assentando. Pastor Esdras, irmão, pode se assentar. O círculo de oração desta igreja, por ter confiado em nosso ministério. Está cada vez mais difícil a gente colocar pessoas no altar. Então a gente tem que ser zeloso. Mas eu agradeço, pastor Esdras, pela confiança. Peço perdão pela hora, passei 10 minutinhos do previsto. E passada a hora em igreja de militar não é coisa boa. Militar, né? Mas eu sei que antes de ser militar ele é filho de Deus, é dirigido pelo Espírito e há de compreender. Espero que a palavra tenha te abençoado. Nós temos um programa de rádio, irmãos. Não sei se aqui em Caçapava alcança, mas eu sei que em São José, Tremembé, Taubaté, Pinda e Guará ou outras cidades do Vale alcança. 105.5 FM, Objetiva Gospel. A gente faz programa lá do meio-dia a 1h50, de segunda a sexta. Programa de bem com a vida. E a gente sempre coloca mensagens gravadas no culto. E nós vamos colocar essa mensagem lá. Vamos indicar aqui o endereço da igreja, agradecer os irmãos. Então, se você puder ouvir e divulgar, vai ser benção. E pastor Esdras, sempre que precisar de um companheiro para servir, a gente está aqui à disposição. Deus abençoe. Glorificado seja em tudo nesta manhã o nome do Senhor. Meus irmãos, como é bom estar na presença de Deus, meditando, aprendendo do Senhor, porque nós sabemos que espiritualmente, para a igreja, só quem tem o alimento é o Espírito Santo. Muitas vezes queremos tantas soluções, ou pensamos, expressamos, mas irmãos, na igreja, nós precisamos recorrer ao Senhor para que Ele possa falar conosco e trazer aquilo que precisamos. O livro de Cântares de Salomão é um dos livros mais profundos da ação do Espírito Santo, e muito especialmente para o nosso tempo, que é a igreja do Senhor. E ele fala de uma maneira profunda e maravilhosa, associando, irmãos, ao que ouvimos nesta tarde, de uma maneira sublime. Todos sentimos que veio do Senhor como alimento para a igreja. Nós, associando ao tema escolhido pelo círculo de oração, porventura não há bálsamo em Gileade? Porventura. É uma pergunta, irmãos, que está carreada com a resposta do Espírito de Deus. Porventura não há? Ali está, irmãos, a resposta nesta pergunta. Porventura não há? Sabemos que há sim. O Senhor está dizendo que há bálsamo em Gileade. E aqui é o lugar, irmãos, onde recebemos, não porque haja mensagens aqui estabelecidas, coordenadas, não, porque o Espírito Santo fala à igreja. Ele tem a linguagem que responde a todas as expectativas, a todos os detalhes. Quando começamos a estudar a palavra de Deus, como fizemos nesta manhã, percebemos quanto intenso é, quão profundo é, que alcance maravilhoso nós temos pela resposta do dono da igreja que está atuando nesse período, que é o Espírito Santo. Há bálsamo, sim, irmãos. E o círculo de oração, vinculando a este aspecto, o círculo de oração aborda exatamente um tema aonde nós temos a resposta
Onde está a resposta? No círculo de oração? Não. Neste veículo que Deus deixou para a igreja, que é a oração. Aonde nós vamos ter a resposta ali. Precisamente ali. Irmãos, podemos sair daqui glorificando ao Senhor, porque Deus falou conosco através da sua palavra. O enviar do vento não foi porventura aonde começou na igreja o derramamento do Espírito Santo, o vento veemente, a ação do Espírito Santo. Ele continuará falando conosco, irmãos, em todo o tempo, porque é Ele que faz, é Ele que revela, é Ele que faz lembrar, é Ele que mostra coisas novas. É uma das ações do Espírito Santo para a igreja. Então a resposta não está no nosso pensamento. Resposta para isso, às vezes, até falamos. Não, irmãos, é buscar no bálsamo de Gileade. Amém, irmãos? É buscar ali, porque ali está a resposta de Deus para a igreja em nossos dias, até a volta de Jesus. Glória a Deus. E o Espírito Santo nos conduz à sabedoria, não é? Nos conduz à sabedoria. Então vamos glorificar a Deus, irmãos, que participamos nesta manhã de um assunto tão claro, tão profundo, tão maravilhoso. E nós sabemos onde está a resposta. Está em Deus. Está neste bálsamo de Gileade. Que há bálsamo, irmãos. Não vai esgotar, não. Haverá bálsamo em todo o tempo. A sabedoria e a revelação de Deus é muito além daquilo que podemos imaginar, irmãos. Está à disposição da igreja. É tão somente recebermos, porque assim o Senhor distribui. Vai causar efeitos nos ventos para revelar aquilo que precisa. E no bálsamo que está a solução e a resposta de Deus. Glória a Deus.